Sejam todos muito bem-vindos ao NP Agro Clima, uma parceria entre o NP Agro e a Ampere Consultoria. Conosco, mais uma vez, para falar sobre clima, Amanda Balbino, a meteorologista da Ampere Consultoria. Como é que você está, Amanda? Tudo bem? Tudo bem por aqui, sim, Fernando, com você, com todo mundo, né, que nos acompanha aqui no NP Agroclima. Boa tarde agora, né, para todos. Muito bem. Bom, estamos aqui todo mundo na expectativa do El Niño, né, Amanda? Na última vez que a gente conversou, você aqui já avisou que a incidência do El Niño vai começar a ser sentida aqui no Brasil em maio, não é isso? E quando essa incidência começar, quando essa influência começar, nós vamos ter, como é que é mesmo? É mais chuvas no No sul, centro-sul, menos chuvas no centro-norte. centro-oeste, ali e mais para o Isso, norte, não é isso? E, exatamente. e os seus radares aí, Amanda, elas indicam agora, no momento que nós vamos ter um El Niño de baixa intensidade ou um El Niño de alta intensidade? Aqui falando de Brasil por enquanto. Então, as projeções elas vêm indicando, né, que o El Niño ele começa com uma intensidade um pouco menor ali a partir de maio e nos meses de inverno a gente vai ter um El Niño de fraco a moderado. Mas tudo indica que a partir ali de setembro, quando entra na nossa estação chuvosa, o El Niño ganha em força, ganha em intensidade e consiga atingir patamar aí de intensidade mais forte desse evento, assim como a gente observou no último evento de El Niño que a gente teve, que foi em 2023. Tá Então, há perfeito. Não, essa indicação de El Niño forte ao longo aí do ano. não, perfeito, porque aí a intensidade do El Niño também tem uma influência muito grande, inclusive ou principalmente, ou não sei, mas enfim, na agricultura, né? Quer dizer, às vezes a gente tem um El Niño até que pode ser favorável, mas dependendo da intensidade, pode causar problemas, como a gente já viu aí em anos recentes, né? Uhum. Bom, o Amanda El Niño, né? O menino, ele é caracterizado por um aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico Equatorial. Um dia alguém me disse que esse aquecimento ele sempre acontece, né? Porém, o anormal é quando ele é maior do que Uhum. normalmente a gente viu, né? Quer dizer, aí fica esse Exato. aquecimento anormal. É isso, é mais ou menos isso mesmo. É isso mesmo, ele tem que atingir um limiar ali para se considerar El Niño, e geralmente esse limiar nas águas do Pacífico Equatorial, em termos de anomalia, tem que chegar a meio grau acima do que se Tá, espera aí, né, de acordo com a média histórica. Então, é perfeito. bem Agora, isso, viu, Fernando? De forma bem direta, o El Niño é esse aquecimento anormal das águas do Pacífico. Aí pode parecer algo bem distante da nossa realidade, né? Mas esse uhum, aquecimento é um motor que muda toda a circulação atmosférica sobre o planeta, né? Então é como se a gente jogasse uma pedra num lago que vai formando aquelas ondas que vão se uhum, espalhando. Com o El Niño é a uhum, mesma coisa. Esse calor extra, ele serve para gerar mais nuvens de chuva ali na região do Pacífico, e essas uhum, nuvens, né, esse sistema, ele acaba mudando, propagando ondas na atmosfera que vão influenciar o clima em várias regiões do globo. perfeito. Então Quer é dizer, assim que isso, o El Niño isso funciona. E isso acontece há muito tempo. Agora, o anormal, e aí eu já queria te perguntar, quer dizer, o anormal ele está ficando um pouco mais normal, né? Quer dizer, a gente está tendo esse aquecimento que a gente chama de Exato. anormal. Nos últimos anos a gente já viu várias vezes. Isso tem a ver, tem alguma relação com o aquecimento global? Não tem? Como é que a gente Tem pode... relação, sim. A atmosfera mais aquecida, né? Então, isso faz com que esses Tá, eventos sejam mais frequentes tá, em menores espaços de tempo, né? Então, tá o perfeito. ninho antes que acontecia de 7 em 7 anos, agora está diminuindo esse Tá, espaço. A gente está tendo mais recorrência desses eventos. Então, tem perfeito. E sim, tem aí, mudado dessa condição de mudança climática. E aí a gente tem os efeitos no Brasil de novo, é mais chuva no centro-sul, quando tem El Niño, menos chuva ali no centro-norte, né? Norte, Isso. nordeste, tudo mais tal. Muito bem. Uhum. Agora, o El Niño ele não tem reflexo só no Brasil, né? Então, ele tem reflexos no mundo inteiro, como você já falou, e ele tem reflexo, portanto, em produções agrícolas importantes. O El Niño tem reflexo, aí vou te pegar de surpresa que a gente não combinou antes, porque eu até falei que ia te perguntar da Índia, mas esqueci de te Uhum. avisar que eu ia te perguntar, por exemplo, dos Estados Unidos. Tem reflexo nos Estados Unidos de El Niño também? O que acontece? Tem reflexo nos Estados Unidos, especialmente na época de inverno deles. Tá, Então, leva muito mais chuva ali para o sul dos Estados Unidos. tá, Califórnia é um destaque, é um estado que todo evento de El Niño tem inundações, tem fortes enchentes,
porque é muita chuva esperada quando esse fenômeno climático está estabelecido. Então, traz impacto, sim, para os Estados Unidos e, aliás, também traz impacto, olhando agora para o hemisfério norte como um todo, na elevação das temperaturas. Fortes aí, ondas de calor são esperadas em regiões como Estados Unidos, Europa, quando a gente tem evento El Niño, né? Uhum. Na Europa, em 2023, a gente teve, inclusive, milhares e milhares de mortes por causa desse calor excessivo, né? Foi em 2023 que a gente teve vários países Isso. que tiveram problema com isso, né? Com o calor excessivo, exatamente, com a influência do El Niño. Foram em torno de 47 mil mortes, né? Pelo que eu anotei aqui também, trouxe aqui algumas anotações, a máxima temperatura registrada na Europa em 2023 foi no verão e ficou em 46 graus Celsius, foi registrado lá em Portugal. Então, foi uma situação mesmo de eventos aí extremos. E no segundo semestre de 2023, eu acho que vale falar também que a gente teve um recorde sucessivo de temperaturas diariamente. Então, a cada dia, a gente batia o recorde da temperatura global. Então, esse é um cenário que a gente espera dentro de um El Niño e com intensidade mais forte, que é um cenário que a gente vai caminhando aí ao longo de 2026. Perfeito. A gente tem efeitos também do El Niño. Quando tem El Niño, muitas vezes a gente tem muita oscilação no mercado de açúcar, não só por causa aqui do Brasil, mas também por causa do que acontece lá com as chuvas de monções na Índia, né? A Índia também é um grande produtor de cana, é um grande produtor e exportador de açúcar. E o que que o El Niño causa na Índia? É menos chuva ou mais chuva? É menos chuva. Ali no Sudeste Asiático, né? Pegando a Índia, regiões da China também, áreas da Indonésia, e se estendendo até a Austrália, a gente espera um cenário mais seco, uma condição de tempo mais quente e seco predominando ao longo aí do período em que estivermos o El Niño predominando. Então, é essa condição mesmo de tempo mais seco e quente. Além disso, também no sul da África, isso acontece, essa condição de tempo mais seco e quente, né, ondas de calor, e aqui no norte da América do Sul, que abrange parte do nosso país, como você muito bem comentou, no centro-norte do Brasil, a gente tem essa condição de tempo mais seco e quente também. Perfeito. E, Amanda, sempre alterna El Niño com Laninha? A gente existe a possibilidade de a gente ter El Niño 2 anos seguidos? Como é que é essa variação entre um e outro? O Laninha, aqui no Brasil, é o contrário, né? Menos chuvas no centro-sul, mais chuvas no centro-norte. Quer dizer, o Laninha é o efeito, globalmente, é um efeito contrário do que tem o El Niño. Mas existe essa alternância obrigatória ou não? Você pode ter 2 anos de El Niño, 2 anos de Laninha? Como é que Não funciona é isso? obrigatório, não é alternado assim. Tá, O sistema tá. climático ele é bem complexo, então pode ser que depois desse El Niño a atmosfera, né, o oceano ali se resfrie e a gente entra numa laninha, ainda é muito cedo para falar disso, né? A gente não sabe, aliás, até onde vai esse El Niño por enquanto, mas Perfeito. pode haver, sim, essa condição de resfriamento e tender para uma laninha, ou não, pode chegar à neutralidade, continuar assim, ou então reforçar novamente um aquecimento e depois de um período de neutralidade entrar novamente no El Niño. Então, não tem uma regra, tá? A gente precisa mesmo acompanhar como que vai sendo a evolução dessas condições e quando tivermos horizonte para previsões do tipo, arriscar se vai ter uma laninha ou um El Niño de novo, ou continuar na neutralidade. Por enquanto, ainda é muito cedo. Por enquanto, o negócio é torcer para que a gente não tenha, então, um El Niño de grave intensidade aqui esse ano, né, para o Brasil e para os outros países também. Muito bem. Bom, tudo que você queria saber sobre o El Niño está disponível na nossa página aqui do NP Agro no YouTube. Você pode entrar lá pela página, pelo próprio YouTube, pelo npagro.com.br, pelas mídias sociais do NP Agro, pelas mídias sociais também da Ampere Consultoria. Amanda, muito obrigado mais uma vez pela sua ajuda aqui, pelos seus esclarecimentos no NP Agroclima. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui contribuindo. Lembrando que na edição hoje tivemos Alisson Siqueira. Pessoal, muito obrigado a todos e até o próximo NP Agro Clima. Até mais.